Oi, pessoal, tudo bem? É, Sou Geilson, né? E eu tô aqui para fazer uma breve exposição, uma rápida introdução no capítulo 3 do livro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, tá? É, então, esse capítulo, ele fala sobre filosofia, né? Sobre filosofia na história, né? Na história, né, das sociedades humanas. Então eu vou estar fazendo assim uma rápida apresentação, tá? Para que seja uma porta de entrada para que vocês aprofundem a leitura do material, né, de todo o capítulo, tá? Então vocês também fiquem atentos às orientações, às instruções que eu e o professor Ricardo, né, nós vamos estar é, falando para vocês quais são os próximos passos para a nossa a continuação das nossas atividades, certo? Então, o capítulo ele abre com uma pintura, né? Uma obra de arte. O nome dessa pintura é Os Três Filósofos. Então, é uma obra que foi pintada pelo italiano Giorgione Barbarelli, provavelmente do ano de 1505 a 1509, tá? E nós temos aí três misteriosas figuras masculinas debaixo de um bloco de árvore. Misteriosas porque não tem o nome deles assim, né? E também o cenário meio que escuro, né? Tem um jogo de luz aí. Então nós temos aí uma pessoa idosa, um velho, um outro homem, né, de meia idade e um jovem, né? Temos aí. Então, quando eu fui preparar essa aula para vocês, eu fui pesquisar, né? Porque o livro não falava, né? Nem tinha o nome né, do quadro, da pintura. Eu fui pesquisar. Eu encontrei uma série de significados, mas trazendo para a questão da filosofia, então, essas três figuras, esses três sujeitos, simbolizam o conhecimento, tá? Conhecimento em diferentes períodos. Por exemplo, o homem mais velho é o grego, que no caso representaria Platão ou Aristóteles, que simboliza a antiguidade, tá? O de meia-idade, que é um árabe, representaria Averroes, né? Averroes, isso, né? Ou Avicena, né? Que simboliza a Idade Média, né? Já esse jovem anônimo, que é um europeu, representaria a ciência do Renascimento, que naquela época, né, do Barbarelli, né, era o que tinha de mais atual, né, a arte né, do Renascimento. Então nós temos aí, né, uma conexão, podemos estar, né, tentando refletir sobre essa pintura, uma conexão da humanidade com a filosofia. Então, ele traz aí, no caso, né, os três estágios da humanidade, né? A juventude, né, a fase adulta e a velhice, né? A fase que as pessoas, né, são mais velhas. Então, é um pouco, né, é como se em qualquer fase da vida humana, né, a filosofia ela sempre existe, né? Ela sempre está existindo, ela sempre faz parte da vida, né, do ser humano em qualquer fase, se ele é jovem, se ele é adulto, se ele é idoso. Sempre faz parte, né? Sempre estamos pensando, refletindo, filosofando, tá? Então isso aí é a minha reflexão, a minha forma de entender essa imagem no capítulo, tá?
Então, o pensamento filosófico, ele vem como uma forma de questionar a realidade, né? Então, traz muito o Descartes, né? O René Descartes, que ele escreveu um livro muito famoso, né? Chamado Princípios da Filosofia, um livro bem antigo, mas muito comentado nessa área de estudos, né? Na filosofia. E tem, assim, várias citações, né? Por exemplo, olha que interessante, né? Para examinar a verdade é necessário, pelo menos uma vez na vida, pôr todas as coisas em dúvida, tanto quanto se puder. Então nós temos outra frase dele, né, nesse livro. Há também que considerar como falsas todas as coisas de que se pode duvidar. Então, o Descartes, ele trouxe muito questionamento, né? Questionamento sobre a realidade. E isso é uma forma de fazer filosofia. Então tem essa frase muito famosa, né? Penso, logo existo. E aí a gente sabe que o pensamento filosófico é o exercício de raciocinar. Então, quando a gente pensa, a gente está raciocinando e nós estamos exercendo o pensamento filosófico, né? E aí nós temos a lógica, que é um elemento importante dentro desse processo, né, de pensar, de exercitar o raciocínio, porque sem a lógica a gente não tem uma certa coerência nos pensamentos. A lógica é quem vai garantir a validade das afirmações, das ideias. Então, os filósofos, eles têm esse pensamento, mas também têm uma lógica. E essas lógicas são argumentos, né, que fazem com que esse pensamento seja coerente. Então, essa parte inicial, ela tem muito a presença do Descartes, né? E esse aqui é o Descartes, né? Ele foi um filósofo, né? Matemático, e durante a Idade Média ele ficou conhecido como Cartésios, né? 1596, quando ele nasceu, né? E ele até hoje, desde esse período, ele é muito conhecido, né? Então o nome dele é Renatus Cartésius, ele ficou também conhecido, tá? Certo. Então ele é muito falado dentro dessa questão da filosofia. Então até hoje ele é muito citado dentro da filosofia e em outras áreas também, porque o pensamento ele existe em todas as áreas do conhecimento. Nós, como seres humanos, a gente precisa pensar, tá? A gente vive do pensamento. Não dá para fazer nada sem pensar, sem raciocinar. Né? Para a gente existir, a gente precisa pensar. E o pensar, né? O raciocinar é um exercício do pensamento filosófico. Certo. Então eu trago aqui para vocês um pouquinho sobre o olhar filosófico sobre a ciência, a arte e a religião, tá? Então, a filosofia da ciência, tá? Então, é um campo da filosofia que se destina a refletir sobre as práticas, os métodos, né, que são considerados científicos. Hoje não tem como se fazer ciência sem filosofia. Não existe ciência sem filosofia, tá? Então, para se fazer, né, a ciência é importante, né, toda a abordagem, né, dos pressupostos filosóficos, tá? Então é importante considerar os saberes que foram produzidos pelas diferentes áreas do conhecimento. Não tem como a gente ter uma invenção somente com conhecimento de uma determinada área, só da matemática. Não. A filosofia, ela fica permeando aí uma série de outras áreas, né? E é como se fosse assim um mosaico de saberes, tá? Então se faz ciência com
uma série de conhecimentos diferentes, né, que são pensados e são conectados, né, diante de uma lógica. A questão da filosofia política também é muito importante. Nós sabemos que dentro da história a gente sabe que aconteceram muitos fatos, ideias, né, que mudaram muito a sociedade, né? Tivemos as guerras mundiais. Então, a questão das ideologias, as relações de poder, elas vão muito pelo viés da filosofia política, que é algo muito existente desde a antiguidade até os dias de hoje. Então, política também é filosofia, é pensamento, tá? Então, nós temos aí ideias antigas e ideias novas, que são todas pautadas, né, no pensar, nas ideias, né, nas ideologias. Isso tudo traz transformações e alterações nas relações de poder. Certo? A filosofia ética, né? Então, a gente precisa pensar para tomar as decisões mais coerentes, as decisões mais acertadas. Nós vivemos em sociedade, então nós precisamos ter uma convivência, tá? Pensando na moral, pensando né, em respeitar, né, a opinião do outro. Então nós temos que ter ética. Então a filosofia ética ela vai muito nisso, né, na tomada de decisões, que hoje envolve, né, uma série de consequências. Uma decisão mal tomada, uma decisão pouco pensada, pouco refletida, ela pode trazer consequências irreversíveis para toda a humanidade, certo? Aqui nós temos essa figura, né, que é uma escultura, o pensador. Essa escultura ela representa o ser humano mergulhado em seus pensamentos. Pensar, gente, também é um trabalho, tá? Muita gente pensa que pensar é algo que não gera nenhum cansaço, mas sim, pensar é algo que traz muito cansaço e as pessoas elas, né, gastam muita energia pensando, refletindo, ou seja, fazendo filosofia, tá? A gente tem aqui um pouco sobre a questão da filosofia e a religião na sociedade, né? Desde muito tempo, o ser humano, ele, desde sempre, né? O ser humano sempre acreditou em um ser superior, né? Então nós temos essa relação entre a humanidade e o sagrado que acontece por meio da filosofia, né? Pelo pensar, né? Então nós temos as religiões, que podem ser entendidas como conjunto de crenças, né, na existência de Deus, né, do divino. Então, algumas dessas religiões foram criadas pelo ser humano, né, pelo homem. Então, isso é algo que sempre existiu e que sempre vai existir. Aí nós temos alguns tipos de religião, né? As religiões monoteístas, crença em apenas um Deus, politeístas em mais de um Deus, os panteístas, que creem na força, no espírito da natureza, né, como divindade, e os ateístas, né, religião ateístas, que são os ateus, que acreditam na não existência do divino. Então, eles não acreditam em nenhuma religião. Então, a gente sempre se pergunta, né? Tem pessoas que são de uma certa religião e daí, né, passam a vida toda em uma religião e de uma hora para outra, né, muda as suas convicções. Então, isso é muito mutável dentro né, da sociedade. As pessoas, elas, ora estão em uma religião, ora estão em outra, em uma igreja. Então, isso é muito, né, depende muito da sua forma de pensar. Que a gente sabe que toda religião, ela
ela é importante, né? A gente precisa da religião também, ou não, né? Precisa ou não da religião. Eu trago aqui para vocês um mapa que mostra o mundo, né? As religiões no mundo. Esse mapa é de 2015 e nós temos aí a predominância, né, dos cristãos no mundo, né? De acordo com esse mapa, os cristãos eles são mais de 30% da população, né, o percentual de pessoas no mundo. Depois nós temos os muçulmanos, os hindus. Então vocês observem que a presença, né, que o cristianismo ele é muito forte, mas existem outras religiões, né, como por exemplo, né, o budismo, né, o hinduísmo, que é uma religião mais asiática, né, nós temos também pessoas que também não têm religião, que está bem aqui, né, aqui na China. Então isso é muito de cada né, de cada país, assim, né? Nós que somos do Novo Mundo, né, América, a gente tem temos muito a questão do cristianismo, né, forte, por conta da processo de colonização, que nós somos colonizados por países europeus extremamente católicos, que vieram, inclusive, né, com jesuítas e por aí vai. Mas, assim, existe uma diversidade muito grande de religiões, né? O shintoísmo, pessoas sem religião, né? E por aí vai. Naquele slide anterior, acho que eu não consigo voltar mais. Eu até coloquei uma foto que mostra, né, as religiões de matrizes africanas, né? Que é muito comum aqui no nosso país, que mistura, né, o cristianismo com candomblé, que foi a contribuição da África, né, né, na história da formação territorial do Brasil, e por aí vai. Deem uma olhada nesse mapa e vocês vão observando, né, e vão estar vendo aí onde existe maior diversidade de religião. Nós temos aqui, né, na região africana, na região asiática, né, a parte europeia e a parte americana, né, do mundo, a gente tem uma expressão mais cristã. Não é que aqui só tem cristãos, pessoal. Existe também judeus, só que aqui é o percentual, tá? Né, o Brasil ele é um país cristão, mas existem mesquitas, né? Existem outros tipos de religião também, tá certo? Eu vou fugir um pouquinho do livro e eu dei uma pesquisada sobre a questão, né, da intolerância religiosa que acontece muito, né? A gente sabe que as religiões elas pregam a paz, né? Não pregam a violência, mas existem grupos que são bem radicais, né? Dentro da questão do discurso religioso. E aí vem a questão da xenofobia, da violência. Daí eu encontrei alguns dados, algumas pesquisas, né, no Brasil, né, intolerância religiosa. Olha só o quanto que cresceu, né, a quantidade de casos de intolerância religiosa, isso aqui no Rio de Janeiro. Então, aumentou 51% de um ano para o outro, os casos, né, de intolerância religiosa. Então, as pessoas que foram, né, violentadas são do candomblé, né, religiões africanas e umbanda, né? A maior parte são mulheres, né? São a maioria, cerca de 47% das vítimas são mulheres, né? E aí nós temos as cidades, né, que teve, né, maior número de denúncias: Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Então isso é uma questão muito triste, né? As pessoas não estarem respeitando a religião do outro, do próximo, né, por conta de radicalização, de intolerância. Isso mostra o quanto que a nossa sociedade ela não
pensa, né, não pensa de forma humana em certos momentos, né? Então isso é bem interessante a gente saber desses dados aí. Esse último gráfico mostra o quanto que, né, o brasileiro ele, né, deixou de ser católico ao longo das décadas, né, e o protestantismo, as igrejas evangélicas, elas foram aumentando, né? Então nós temos aí um aumento das igrejas evangélicas, né, dentro do território brasileiro. Nós observamos aqui no gráfico que em 1940 nós tínhamos um percentual muito grande da população que era católica, né? Em 1950 já foi caindo um pouquinho para 93,5 e por aí vai. Em 2020, né, esse percentual que era de 95% passou para 49%. E né, nós temos aí uma projeção para que depois de 2030 nós tenhamos aí um encontro, né, da mesma quantidade. Isso aí é uma previsão bem assim, precisa. A gente sabe que toda previsão ela não é totalmente correta, mas enfim, é uma previsão, né? Então, é interessante isso, tá? Então, pessoal, essa parte que nós vimos até aqui é uma simples introdução sobre a questão da filosofia. Então, a filosofia ela abrange, né, a questão de questionarmos a realidade, né, de questionarmos inclusive a nossa própria existência, como Descartes ele fez, né? A gente sabe que existe filosofia em tudo, né? Tanto na ciência, quanto na política, quanto no nosso dia a dia, tudo tem filosofia. Então, o homem, ele precisa pensar, né? A gente precisa pensar. Dentro da religião também. Então, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir e trazer, né, filosofia, né, construir novos saberes. Ainda para fechar, aqui sobre a questão né, das formas de pensamento humano, não tem nenhum conhecimento científico sem o pensamento filosófico, né, em várias áreas do conhecimento. Então, isso é muito importante, tá bom? Vocês se lembrarem disso. Então, quais são os avisos? Então, eu peço que vocês leiam todo o capítulo, tá? Vocês primeiro, né, depois de assistirem aqui, leiam todo o capítulo e venham aqui no canal e façam um comentário, tá? Um comentário sobre algo que possa acrescentar sobre a nossa reflexão. Que eu falei que ela é inicial, que vocês vão estar comentando aqui, né, abaixo. Não pode falar assim, eu concordo com o comentário, né, de fulano. Tem que ter todo um contexto, tá, dentro do conteúdo do livro e dentro do que a gente iniciou aqui, tá? Então, é importante que vocês escrevam bonitinho, sem fazer aquela linguagem de internet, tem que ser bem bonitinho, tá? Nada de sem acento, sem vírgula, tem que ser palavras escritas, tá? Porque senão não será considerado. Como se fosse um fórum, tá? E aí, né, eu vou depois, junto com o professor Ricardo, tá dando as orientações das atividades que vocês vão estar fazendo. Mas a primeira atividade é comentar aqui, depois de assistir o vídeo e ler o texto, fazer um comentário, né, para acrescentar algo, que existem muitas e muitas outras coisas que vocês podem estar, né, aprofundando e trazendo para cá, para que os outros possam ler e que vocês possam também estar expondo suas ideias. Afinal de contas, o tema é filosofia, tá? Então, muito importante
que vocês possam estar participando, interagindo aqui logo após assistir o vídeo e ler o texto, tá bom? Então, eu espero que esse pesadelo ele acabe muito em breve. Estamos todos muito preocupados em relação a essa realidade, né, que está assolando o planeta, essa pandemia, né, do Covid-19. A gente está fazendo o possível, né, e iremos fazer muito mais para que vocês não se prejudiquem em relação à questão da nossa distância, né, que não é possível agora. Eu espero ver vocês muito em breve, para que a gente possa dar continuidade das nossas aulas presenciais. Tudo bom? Então, quem não está inscrito, se inscreve aqui no meu canal, tá? Porque ele vai ser um dos espaços que a gente vai estar se comunicando, né, para a gente estar dando prosseguimento aqui às nossas aulas, tá bom? Então, até mais e espero ver vocês em breve.